Mateus 8, do 23 ao 25, a palavra de Deus diz: Jesus subiu num barco e os seus discípulos foram com ele. De repente, uma grande tempestade agitou o lago de tal maneira que as ondas começaram a cobrir o barco. E Jesus estava dormindo. Os discípulos chegaram perto dele e o acordaram dizendo: socorro, Senhor, nós vamos morrer. Sabe, meus irmãos, este é um texto muito conhecido no Evangelho de Jesus Cristo, contado em Mateus, Marcos e Lucas. Após ser acordado pelos seus discípulos que estavam apavorados de medo, o Senhor Jesus repreendeu a falta de fé e logo em seguida deu ordem ao vento e ao mar para que se acalmassem, e assim aconteceu. Sabe, este texto nos traz muitas lições, mas hoje, em especial, eu quero chamar a sua atenção para o barco. Exatamente este barco. Foi um barco escolhido por Jesus e, consequentemente, seguido pelos seus discípulos. Mesmo Jesus estando no barco, a tempestade veio, e isso é importante a gente observar. Os ventos sopraram forte e o mar se enfureceu. Trazendo para as nossas vidas, no nosso dia a dia, são as lutas que enfrentamos, o deserto que enfrentamos, as desilusões, as traições, os relacionamentos desfeitos, o desemprego e tantos outros problemas e dificuldades. O que eu quero refletir hoje com você é: você está no mesmo barco que Jesus? Sim, essa é a pergunta. Será que nós estamos no mesmo barco? Sabe, se a sua resposta for sim, excelente. Mas eu e você ainda precisamos entender que quando a Bíblia relata que Jesus dormia, ela nos fala sobre a paz e tranquilidade, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio a tribulações. É exatamente isso que Jesus nos ensina nessa passagem. Nós sabemos que o guarda de Israel não dorme, como diz o Salmo 121:4. Meus amados irmãos, nós precisamos entender que se estamos no mesmo barco que Jesus, devemos e podemos descansar. Podemos ter fé e esperança, pois tudo está debaixo do seu comando. Mas se a resposta sua for não estou no mesmo barco que Jesus, aí eu creio que este ainda é o tempo de correr até ele, antes da partida. Pense nisso, creia nessa palavra. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! E imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Sabe, nada pode tirar a nossa atenção. Devemos olhar e seguir firmes e confiantes, olhando somente para Ele. Pedro desviou a sua atenção enquanto caminhava ao encontro de Jesus e olhou para o vento, para as ondas, saiu do foco, tirou a atenção daquilo que era o mais importante. Sabe, os problemas que você tem enfrentado, as tempestades e incertezas de sua vida, têm feito você clamar pelo socorro de Jesus? Então esteja alerta, porque ao menor sinal dele, creia, não tenha dúvidas, siga confiante como ele. Mas mesmo assim, se algo der errado e a sua fé ainda não for o bastante para viver o sobrenatural com Deus, não se preocupe, porque como está escrito, Ele não permite que afundemos também. A sua mão nos tira da aflição. A mão do Senhor Jesus nos socorre. Pode acreditar, Ele não te desampara. Vamos orar. Somos tão gratos a Ti, Deus, pela Tua palavra que nos orienta, nos ensina, nos anima, nos corrige, nos alegra, Pai. A Sua palavra nos exorta, a Sua palavra nos dá direção, nos traz ânimo, conforto. O Senhor é o Deus Criador do céu e da terra e de tudo o que neles há. O Senhor é o autor da vida. Nós te amamos, Pai, porque o Senhor primeiro nos amou. O Senhor entregou seu Filho Jesus para morrer por nós. E somos gratos a Ti, Pai, pela Tua graça e pelo Teu favor e pelo amor imerecido. Deus, eu quero colocar diante do Teu altar neste tempo vidas, Pai, que estão enfrentando tribulações. Vidas, Pai, que estão enfrentando tempestades e que clamam, Pai, pela Tua intervenção, clamam pela Tua presença.
Pai, em nome de Jesus, se for necessário andar sobre as águas, passar pelas tribulações, Pai, por cima, que nós possamos ter fé e ousadia, assim como Pedro teve quando começou a dar os primeiros passos sobre a água, mas que nós possamos, Pai, nos mantermos firmes na direção do Senhor, na Tua vontade, Pai, e na Tua palavra, que não nos desviemos, que nada desvie a nossa atenção, Pai, e que nós possamos enfrentar, Pai, com a Tua boa mão, toda e qualquer dificuldade pela frente. Deus, eu declaro uma palavra de bênção sobre essas famílias, sobre estes lares, Pai, sobre homens e mulheres que clamam, Pai, pelo Teu favor neste tempo, que essas vidas agora possam sentir a mão do Senhor Jesus, as tirando, Pai, do medo, as tirando, Pai, do fundo do poço, porque o Senhor é um Deus amoroso e que transforma, Pai, toda tristeza em alegria. O Senhor é especialista, Pai, em transformar tragédia em bênção. Eu creio nesta palavra, creio no Senhor, no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Pai, aprendemos nesta passagem onde Jesus dormia no barco, Pai, enquanto veio a tempestade. Pai, que esta palavra possa ficar clara ao nosso coração, entendendo, Pai, que tudo está debaixo do Seu comando, Pai. Entendendo, Pai, que quando o Senhor está no barco, nós não precisamos nos preocupar, Pai. Antes, nós precisamos descansar, assim como fazia o Senhor Jesus no momento da tempestade. Descansando no Senhor, Pai. Que nós possamos entender esta palavra. Deus, e se há engano no nosso coração, Pai, e nós não estamos no barco em que está o Senhor Jesus, abra os nossos olhos, Pai, para que possamos ver e que possamos, Pai, buscar o quanto antes a presença do nosso amado Senhor. Deus, esta é minha oração neste tempo, Pai, que esta palavra possa frutificar nos nossos corações. E mais, Senhor, que nós possamos entender que mesmo quando estamos no barco, junto com Jesus, Pai, enfrentaremos tribulações, enfrentaremos tempestades, mas, Pai, que nós possamos ter a certeza de que no tempo certo elas serão dissipadas, serão findadas, Pai, porque tudo está debaixo da Tua ordem e do Teu comando, porque todo o poder, Pai, está nas Tuas mãos. Pai glorioso, poderoso e santo, nós Te louvamos, Te bendizemos. Eu quero Te agradecer, Pai, pela Tua generosidade, pela Tua bondade, pelo Teu amor, Pai, e pela Tua presença nas nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, pelo plano perfeito de salvação que é em Cristo Jesus. Eu oro agradecido no nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Não se esqueça que você é muito importante para o Senhor Jesus. Compartilhe essa mensagem com alguém que você ama e não se esqueça de inscrever em nossos canais. Que Deus te abençoe.